Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula na disciplina de letramento em língua portuguesa. Na aula de hoje abordaremos a aula 4 da apostila de letramento que vocês têm aí em casa. Continuaremos tratando do conteúdo fato versus opinião. E hoje nós seremos um pouco mais específicos, porque trataremos de um gênero textual bastante cultivado, especialmente no ensino médio, que é o artigo de opinião. Vocês devem lembrar que na nossa primeira aula sobre esta habilidade, distinguir um fato de uma opinião, nós elencamos algumas situações em que éramos colocados para distinguir entre um fato e uma opinião. Também conhecemos alguns gêneros textuais, tais como o artigo de opinião, o editorial e a reportagem, que são gêneros textuais que trabalham com esses dois aspectos. Bem, então, como diz aí a introdução, hoje nós vamos dar continuidade a esse enfoque dessa habilidade, distinguir um fato e uma opinião, só que agora nós vamos relacionar com o gênero textual, o artigo de opinião. Então, nós vamos resgatar em alguns momentos o que nós estudamos na aula anterior. Inclusive, até aí um erro na palavra anterior, bem aqui. Sobretudo o que caracteriza um fato e uma opinião, pontuando a diferença entre os conceitos de cada um. A começar com um questionamento bastante pertinente. Você acha que o uso de celulares em sala de aula deveria ser permitido? Por quê? Esse questionamento, como vocês podem observar, é bastante polêmico. Já foi objeto de lei federal, inclusive nós estamos na vigência dessa lei federal que proíbe o uso de celulares em sala de aula, mas que cada pessoa, independentemente se é aluno ou não, a sociedade em geral, apresenta suas opiniões. O fato é, elas conseguem embasar com propriedade fatos que podem comprovar, ou seja, argumentos que sustentam a sua tese. Outra palavrinha que a gente já entrou em contato, a palavra tese. Então, dentre outras tantas perguntas, nós responderemos nesse vídeo de hoje. Na página 14, lá no início dessa página, nós temos o seguinte. Vamos lá. Começa com uma breve introdução, Estudante, se você precisar escrever a opinião sobre aquele último questionamento, para convencer outras pessoas, precisaria fazer uso de recursos e estratégias argumentando para convencer as pessoas sobre o posicionamento defendido. É nesse contexto que temos um artigo de opinião. E aí vem outros tantos questionamentos. Vocês já ouviram falar no gênero textual artigo de opinião? Certamente que sim, Vocês devem ter sido apresentados lá no Ensino Fundamental 2, especificamente quando eu digo nos anos 8º e 9º anos. Então, que texto é este? Como ele é? Como se caracteriza? Qual a sua finalidade? Onde podemos encontrá-lo? Já leram algum? Como eu disse, a resposta para todos esses questionamentos são bastante óbvios. Então, os artigos, eles são
uma ferramenta que as pessoas têm, não só autoridades conhecedoras de determinado assunto, mas as pessoas em geral, de manifestarem as suas opiniões e embasarem com fatos. Pois bem, provavelmente já leram e viram e notaram que a finalidade desse gênero textual é defender uma ideia. Bem, para sintetizar e responder a esses questionamentos, nós temos logo abaixo algumas informações acerca desse gênero textual. Vamos lá, algumas características do artigo. É um texto argumentativo, ou seja, porque trabalha com argumentos, ou seja, na tentativa de convencer alguém da opinião. E geralmente esse tema é um tema importante e bastante atual. O autor geralmente faz uso de fatos para apoiar os argumentos e convencer o leitor, ou seja, não basta ter uma afirmação em mente, mas é preciso embasá-la com fatos. Tem uma estrutura clara de introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso lembra bem, né? Por exemplo, o texto que é solicitado pelo Exame Nacional do Ensino Médio é uma espécie de artigo de opinião, porque tem a mesma estrutura. Geralmente faz uso de recursos linguísticos para reforçar essa argumentação e tem o objetivo, né, de apresentar um ponto de vista e defendê-lo, como já foi dito. Bem, aqui abaixo, ainda na página 14, vocês podem ver um fragmento de um artigo de opinião sobre um determinado fato, né, que foi notícia no ano de 2020, mais ou menos, 20 para 21, que foi justamente aqueles protestos nos Estados Unidos que ganharam o nome de Black Lives Matter e outras manifestações contra o racismo, né, lá nos Estados Unidos, contra esse racismo sistêmico e brutalidade policial. Este é o tema do texto 1. Um apelo desesperado a uma mãe que partiu há muito tempo, implorando desde as entranhas profundas da frágil humanidade, respirando com dificuldade, implorando por misericórdia. O mundo inteiro ouviu o grito trágico. A família de nações viu seu rosto bater contra o asfalto duro. Dor insuportável em plena luz do dia. Um pescoço preso sob o joelho e o peso da história. Um gigante gentil, desesperadamente agarrado à vida, desejando poder respirar livremente até seu último suspiro. Esse é o primeiro parágrafo que traz, consequentemente, a linha de raciocínio do autor do artigo de opinião. Pois bem, aí ele desenvolve mais alguns parágrafos, como vocês podem ver. Continua na segunda coluna da página 14. E lá no final, ele conclui, né, esse artigo de opinião. Geralmente é um texto não muito longo, mas que traz essa organização textual. Aquela mesma organização que a gente deve fazer nas nossas redações. Mais abaixo, nós temos algumas perguntas para cunho reflexivo. O tema do texto é atual e relevante? O texto apresenta um posicionamento claro? A argumentação é baseada em fatos e opiniões? Qual a linguagem utilizada no texto? É formal ou informal?
O que se verifica na organização estrutural desse texto? Ele é coerente? Então, vocês têm a tarefa, né, de ler integralmente todo o artigo, que é constituído por 4 parágrafos, né, e chegar a essas conclusões, mas podemos antecipá-las. O tema do texto é atual e relevante? Logicamente que sim. O texto apresenta um posicionamento claro, vocês veem claramente que ele se posiciona a favor dos protestos e, consequentemente, a favor do movimento, né? A argumentação é baseada em fatos. Se vocês observarem, ao longo do segundo, do terceiro parágrafos do texto, ele vai apresentar alguns fatos que vão embasar sua opinião inicial. A linguagem utilizada tem que ser a linguagem formal, e é o que ele emprega. O que se verifica na organização estrutural desse texto? Aquela primeira organização que a gente falou, ele é estruturado com a introdução, desenvolvimento, que são os argumentos, e uma conclusão. Certo? Na parte aqui vamos praticar, nós teremos algumas questões, né? A questão 1, e temos também, que tem aí como texto, um texto do Moacir Sclia, Zap, certo? Zap. E temos também uma questão de número 2, que é uma proibição necessária, que é um texto de Orlando Morando, que está adaptado, né, aqui para a nossa apostila. Então são duas questões objetivas, que a título de necessidade, né, até para comprovar a frequência na aula, vocês responderão e me entregarão na aula presencial. Ok? Obrigado por assistir e até a próxima.